Palavra Verdadeira 3. A paz do Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira, trazendo mais uma mensagem aqui da Palavra de Deus para o coração de vocês, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, que nos diz assim a Palavra de Deus: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra tão grande, tão maravilhosa para nós e que vai, nesse momento, somar muito nas nossas vidas o entendimento sobre essa palavra. Uma coisa, queridos, que determina muito o acontecimento, o cumprimento dessa palavra aqui, do sim e do não, referente a essa palavra aqui, é a nossa vida espiritual. A nossa condição espiritual diante do Senhor é o que vai determinar o que nós vamos viver dentro dessa palavra aqui, o que essa palavra aqui coloca para nós. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor ela diz para nós: atribulados sim, angustiados não. É o primeiro tópico da palavra. Atribulados, mas não angustiados. Então o crente pode estar atribulado e não estar angustiado. Uma condição na nossa vida é a tribulação. Agora, o que vai determinar se com a tribulação nós estaremos angustiados ou não? A condição espiritual que nós estamos vivendo. Um crente que ele jejuma, um crente que ele ora, um crente que ele lê a Bíblia, um crente que vive preparado espiritualmente na presença do Senhor, então, diante da condição espiritual que ele estiver, ele pode até ser atribulado, mas ele nunca vai estar angustiado. Mas aí é possível um crente se angustiar? É possível um crente se angustiar quando ele não está bem espiritualmente, ele não está tão fortalecido espiritualmente, então ele passa pela tribulação sofrendo angústia no seu coração. Essa palavra, como eu falei, ela está muito vinculada ao nosso contexto espiritual, a nossa condição espiritual na presença de Deus. O segundo tópico da leitura diz exatamente assim: perplexos, mas não desanimados. Então, aconteceu uma coisa em nossas vidas, a gente está perplexo. Perdemos o emprego. Aí uma coisa que causa uma perplexidade em nossas vidas. Aconteceu um acidente com alguém da família. Estamos perplexos com aquilo. Então acontece alguma coisa assim muito grande, alguma coisa que chama muito a atenção, que abala muito o nosso coração, então a gente fica perplexo diante da situação. Mas a Bíblia diz que, mesmo perplexo, não fica desanimado. Por quê? Perdeu o emprego, acredita que Deus vai providenciar outro, quem sabe até melhor. Aconteceu um acidente com alguém da família, Deus vai promover livramento, Deus vai abençoar. Seja lá o que aconteceu, que causou uma perplexidade em sua vida, a fé, a sua condição espiritual faz com que você não venha desanimar. Você não vai sentir, você não vai sofrer? Claro que vai sentir, claro que vai sofrer, mas não vai ficar desanimado diante da situação que lhe causou uma perplexidade por causa da sua condição espiritual. Agora é claro, se a pessoa não está bem espiritualmente, então qualquer coisa que venha causar uma perplexidade em sua vida, então ela vai desabar, ela vai ficar desanimada, porque ela não vai estar ali confiante para saber ter certeza que vai superar, que vai dar a volta por cima, que tudo vai dar certo. Então ela vai ficar desanimada e ela vai sofrer muito, e justamente isso causado pela sua condição espiritual. Daí a importância do crente procurar estar sempre bem espiritualmente. Quando você puder buscar Deus, busque. Quando você tiver oportunidade, busque ao Senhor, porque isso cria uma reserva de oração, uma reserva de palavra de Deus quando você medita, uma reserva de jejum, para no dia que você tiver perplexo, que você estiver sofrendo a tribulação, passando por dificuldades, então aquela reserva de oração é nesse momento que ela vem para a sua vida, para te ajudar a passar por esses momentos difíceis. O terceiro tópico da palavra diz exatamente assim: perseguidos, mas não desamparados. Aí a pessoa está passando uma luta dentro da família, está passando uma luta na rua que mora, está passando uma luta com o chefe no trabalho, está passando uma luta dentro da igreja às vezes. Então seja lá qual for a luta que você está passando, uma perseguição que você está sofrendo, mas você nunca vai estar desamparado, nunca vai estar desamparada. Agora é o seguinte, tudo isso é relacionado à sua condição espiritual. Por quê?
para você sentir que mesmo em meio a uma perseguição, você não se sente uma pessoa desamparada, a sua condição espiritual tem que estar bem na presença do Senhor, para você saber que Deus está contigo, que Deus vai te ajudar a superar, que Deus vai te ajudar a você contornar essa situação, que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem e que a vitória é sua em nome de Jesus. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, então a pessoa vai para o fundo do poço. A pessoa fica arrasada, está perseguida e naquele momento da perseguição ela se sente completamente desamparada. E nesse momento, esse sentimento é justamente a distância espiritual, para ela se sentir que está desamparada. Porque só sente quem está desamparado alguém que está distante de alguém que poderia estar lhe amparando. E no nosso caso, espiritualmente, Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então isso mostra, revela, isso na verdade revela a nossa condição espiritual. Porque o certo é, todas as vezes que nos sentirmos perseguidos, nós temos que sentir que nós estamos amparados por Deus. O último tópico do versículo que eu quero chamar a atenção aqui é onde a palavra de Deus nos diz que abatidos, mas não destruídos. E aí vem a pergunta, o crente pode estar abatido? Pode. Você pode estar abatido, isso é uma coisa perfeitamente normal na vida, mas nunca destruído. A nossa condição espiritual diante de Deus mostra diante de todos como é que nós estamos. Estamos abatidos diante de uma situação que estamos vivendo, que estamos enfrentando, que estamos passando, mas nunca o sentimento de destruição. Ah, tudo acabou na minha vida. Morreu uma pessoa na minha vida e aí para mim tudo acabou. Estou me sentindo destruído, estou me sentindo destruída. Isso não pode acontecer. Eu não vou citar nome, mas eu conheço uma experiência que eu tive. Eu conheci um jovem, uma pessoa de influência na igreja, que tinha um cargo de destaque na igreja, muitos anos de crente, e essa pessoa, no dia que a mãe dele, que já era de idade, a mãe dessa pessoa veio falecer, então essa pessoa se afastou de Jesus. Então esse jovem ficou muito abatido com a morte da mãe e por isso aquilo foi devastador, destruiu a sua vida. Então ele se afastou de Jesus, ele abandonou a fé, se afastou da igreja, porque ficou desapontado, ficou decepcionado com tudo, porque ele achou que porque ele era cristão, porque ele era crente, a mãe dele não poderia morrer. Então o crente ser abatido por alguma coisa, ficar muito abatido diante de uma situação, isso é perfeitamente normal. Agora, destruído, nunca. Nada pode justificar a gente jamais se afastar de Jesus, a gente abandonar a fé, deixar de lado a palavra de Deus, deixar o convívio espiritual da igreja. Nada justifica. Então, o que é certo é que a nossa condição espiritual, ela vai sustentar diante de Deus todas as situações que nós estamos vivendo. Vai sustentar ou não? Se estivermos bem espiritualmente, vamos passar pelas situações de que forma? Atribulados? Sim. Angustiados? Não. Perplexos? Sim. Desanimados? Não. Perseguidos? Até pode ser, mas desamparados? Jamais. Abatidos é uma coisa perfeitamente normal, mas destruídos? Nunca. Então, queridos, é o seguinte, para que nós possamos enfrentar a adversidade na vida, é preciso manter uma vida espiritual na medida do possível, sempre. É preciso valorizar a vida espiritual. É preciso que a gente se volte para buscar sempre ao Senhor, porque a gente nunca sabe o que vamos enfrentar, mas o que é certo é que nós devemos estar preparados em nome de Jesus. Quero muito orar nesse momento para que o Senhor possa nos abençoar e que Ele possa nos ajudar para que a gente possa cada dia estar preparando a nossa vida espiritual para que nós possamos enfrentar tudo o que venha contra nós. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que deveríamos orar assim: livra-nos do mal, ou seja, se preparar antecipadamente para o dia do mal. Então isso é que é importante. Em outra oportunidade ele falou que nós deveríamos buscar enquanto era dia, porque a noite ia chegar enquanto ninguém poderia fazer nada. A noite é a dificuldade, é a adversidade. Então vamos aproveitar e vamos buscar a Deus, se preparar espiritualmente para enfrentar, para bater de frente com a adversidade e ser vencedor, vitoriosos em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus, nesse momento, abençoa o teu povo, ajuda, Senhor, toca no coração através do Espírito Santo, desperta para te buscar, para se fortalecer espiritualmente, para estar na tua presença sendo uma bênção.
para que todos possam enfrentar, Senhor, a luta, a prova, a tribulação, o desânimo, Senhor, tudo que possa vir de encontro, mas que possam enfrentar, que possam ser vencedores, que possam superar todas as coisas no poder do nome de Jesus e da autoridade da Tua Palavra e na presença do Espírito Santo. Portanto, Senhor, estende a Tua mão para o Teu povo, desperta, Senhor, renova, Senhor, e assim vem abençoar, viva o coração do Teu povo em nome de Jesus e que sejam todos abençoados para a glória do Teu nome. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra Verdadeira 3.